Olá pessoal que está assistindo Spatio Infinitum. Eu estou aqui hoje com um presente de Natal para vocês, que é a professora Ana. A Ana Cristina ela vai falar um pouco sobre a trajetória pedagógica dela. Ana, por favor. Eu sou professora há 32 anos, já trabalhei nas redes estadual, municipal, né, onde eu estou no momento. Fui orientadora pedagógica, orientadora educacional e diretora por 17 anos. Amo o que eu faço, adoro trabalhar com as crianças e isso é o meu foco, a afetividade. Bom, entre os assuntos que nós vamos tratar hoje com a Ana estão harmonizar as diferenças em sala de aula, como trabalhar os combinados e pontos relativos ao aluno incluso. Por que foi escolhida a Ana? A Ana ela representa muito bem as ideias, os ideais pedagógicos de inclusão e de funcionamento físico, de ocupação do espaço físico da sala de aula. Ela é uma professora bastante experiente e tem bastante informação para passar, principalmente para quem está chegando na área da educação. Ana, vamos começar então. Vamos. Ana, fala pra gente um pouco sobre como é harmonizar as diferenças na sala de aula. O primeiro passo é estabelecer uma rotina. Ela é fundamental. Então, com a rotina, eu consigo transmitir para a criança confiança. Então, ela fica tranquila porque ela sabe que naquele período é um determinado estudo, é uma determinada aula que a gente vai ter e ela é cumprida. Então, tudo que eu vou fazer, eles sabem exatamente o que vai acontecer depois. Então, a ansiedade do aluno é menor, né? E eu dou tempo para que ele realize tudo o que ele vai fazer e ele não passa para a próxima atividade se ele não finalizou a anterior. Então isso faz com que a criança ela tenha a responsabilidade com aquilo que ela tem que terminar. E seguimos a rotina diariamente. Quando o aluno tem dificuldade, eu procuro ir até ele, tirar a dúvida daquilo que ele tem, sempre dando a ele a oportunidade de conversar comigo, né? E ele se sente muito à vontade ao lado do amigo que ele está. Porém, se aquele amigo não está dando chance para ele estudar por questões de conversa, então eu converso, eu falo, olha, essa dupla não está dando certo, então nós vamos ter que mudar. Normalmente eles aceitam. Eu já trabalhei de outras formas também com a sala de aula, modificando o ambiente, não só dupla, mas sentando individuais ou em U, de outras formas que façam com que eles tenham um círculo de amizade e oportunidade de encontrar e trabalhar com outros amigos. Bom, uma das coisas que eu vejo na sua prática e que eu acho bem bacana, todos os momentos de início e finalização de atividade, você fala pausadamente, pegue tal material, guarde tal material. O que eu sinto e que eu já conversei com as crianças, elas sentem também, que esse modo que você trata o início de uma nova atividade, o encerramento da atividade, favorece com que a criança sinta vontade de abrir a mochila e pegar, abrir a mochila e guardar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é importante. Exatamente. No início da aula, eu estabeleço a rotina que a gente vai trabalhar. Todos os professores estabelecem essa rotina. E aquela rotina eu sigo e ao final da atividade eu explico, olha, nós fizemos isso, essa atividade teve essa finalidade, na próxima aula nós vamos dar continuidade, ou vamos fazer uma correção, então ele sabe exatamente o que vai acontecer depois, passo a passo. Então isso é importante, faz com que cada criança, repetindo, né, se sinta confiante e ela entende que se ela fizer vai ser bom para ela. E eu finalizo dizendo pausadamente, como a professora falou, qual será o próximo passo, o que ela deve pegar, se ela deve pegar o livro de português, o livro de matemática, se ela deve pegar o caderno de português. Então, elas ficam organizadas, isso ajuda nessa organização interna.
Isso é uma coisa bem bacana, Ana. Uma coisa que eu sinto que faz um pouco de falta para alguns professores iniciantes é estabelecer esse tipo de rotina fixa e firme. Sim. O que eu sinto é que quando você fala pausadamente, sempre nos inícios e finais de atividade, todos os alunos da sala, eles não só compreendem, como eles se apropriam do que é para ser feito. Então eles não precisam perguntar para o amigo. Isso auxilia a organização interna deles. Sim, muito, então, muito. É um diferencial. Isso é uma coisa que eu vi acontecer ao longo desse ano e que eu posso dizer que é um diferencial que o professor tem que entender que tem que fazer parte. E uma coisa que eu não me canso é de repetir as informações. Então eu repito diversas vezes a informação. Então, as crianças têm ritmos diferentes, percepção diferente. Muitas vezes eu falo a primeira vez, um determinado aluno não entendeu, ou não prestou atenção, ou não fixou. Eu repito mais uma vez, de forma pausada, e uma terceira vez, para quem não pegou. Então, aqueles alunos que têm uma dificuldade de ouvir, ele acaba pegando até o fim. Uma coisa que eu acho muito bacana, quando os alunos estão em aula, eles normalmente têm o momento deles de conversa em duplas. Mas a conversa das duplas, elas respeitam uma altura que não atrapalha ninguém. Isso eu tenho certeza que é representativo do fato de que a criança ela está organizada. Então o que acontece? As duplas organizadas, elas fazem trocas, elas não conversam. Então as trocas nos momentos das atividades são efetivamente pedagógicas, porque a criança está comprometida no momento pedagógico. E isso faz toda a diferença no desempenho da criança, mas começa no trabalho do professor, na postura do professor. E eu sinto que elas sentem que são respeitadas. Por quê? À medida que eu verifico que elas estão realmente estudando e que aquele é o momento delas conversarem, elas se sentem à vontade. Então não fica aquela situação chata, onde um professor fica o tempo inteiro chamando atenção porque a criança está conversando. Não, eu estou respeitando aquele momento de troca. Isso é muito importante. Uma coisa bacana também, que é uma coisa importante também nesses momentos de troca. A criança, ela não desfoca, ela não sai do pedagógico. Não. Por que ela não sai do pedagógico? Ela não sai do pedagógico, como eu já falei, porque ela está estruturada. Ela sabe o que ela tem que fazer e ela sabe como ela vai fazer. E ela sabe para que o amigo está ali do lado. Então, uma coisa que eu sempre noto, início e final de atividade, às vezes o professor fala, eu tenho dificuldade de fazer com que a sala se comprometa. Postura do professor, isso faz muita diferença. Bom, Ana, eu queria que você falasse um pouco sobre o aluno ocioso na sala. Ele existe? Como que ele funciona? Existe. Se você deixar, ele fica, né? A minha forma de trabalhar é resgatar essa criança, é fazê-la participar em todos os momentos da aula. A princípio é difícil, né? Ela vai demonstrar resistência, mas eu não deixo para trás, é não deixar nenhum para trás. Então, eu estimulo o tempo todo, eu chamo atenção, mas sempre com muito carinho, né? E firmeza, né? Eu quero que você participe, porque é importante você participar, porque essa aprendizagem vai ser, vai mudar algumas questões na sua vida. Então, participa comigo. Eu sou persistente na atitude de chamar a atenção do aluno para que ele esteja comigo em todas as atividades. Um detalhe, chamar a atenção do aluno, no caso da Ana, já vi algumas vezes, é pedir a parceria do aluno, Exatamente. É chamar a atenção dele para o fato de que ele está no momento pedagógico. Isso faz toda a diferença na compreensão da função do ambiente escolar e da biologia da sala de aula. O aluno disperso, Ana, ele existe? Como ele funciona? Existe. Muitos eles ficam dispersos em qualquer momento da aula, mas cabe a nós, né, a todo momento, chamar a atenção do aluno, repetir diversas vezes a mesma informação para que ele tenha o foco de volta na atividade, né? Às vezes eu coloco sentado com outra criança que é mais focada. Essa outra criança chama a atenção dele toda vez que for preciso, né? Isso também funciona.
Nossa, muito bacana. Em relação aos combinados, Ana, eu sei que você é uma professora que trabalha através de regras e combinados. Eu queria que você dissesse para a gente brevemente como você pensa seus combinados e o que funciona e o que não funciona. Bem, os combinados a gente faz no início do ano, mas no início do ano a gente não conhece todas as crianças, né? E nem as crianças nos conhecem. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo a pessoa, né? A criança que está ali. E esses combinados, eles precisam ser flexíveis. Então, o professor, ele precisa saber que ele é, né, o líder naquele ambiente. Mas é muito importante que ele também saiba ouvir as crianças. Eu tenho um combinado que funciona muito com eles, que eles não podem passar para outra atividade se não terminarem a anterior. E isso vai acontecendo ao longo de todos os dias. No último dia, que é sexta-feira, nós vamos brincar, né? Então, na última aula de sexta-feira, a gente vai brincar, a gente vai para a recreação. Então, normalmente isso funciona muito, porque é um toma lá, dá cá. Então, eu preciso da participação deles e eles querem brincar. Funciona bem, é algo saudável, né? Eu não preciso ficar o tempo todo chamando a atenção deles durante a aula, porque eles sabem que se eles cumprirem a obrigação deles, eles vão ter esse momento. E é uma coisa muito tranquila, a gente não sofre. Em relação ao aluno incluso, Ana, eu sei que esse ano a professora Ana teve 2 alunos inclusos, um com dificuldades motoras e um com problema neurológico. E a gente sabe, né, dos grandes sinãos da educação é sobre a inclusão. Eu queria que você comentasse com a gente o que você pensa sobre a inclusão como professora e depois você comentasse também, costurasse para a gente o que você acha que o professor deve saber sobre a inclusão. Primeiro conhecer o potencial do aluno. É saber aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele é capaz de fazer, né? E ajudá-lo naquilo que ele ainda não é capaz de realizar. Então, normalmente, né, na rede nós temos aí o acompanhamento da estagiária, ela realiza os trabalhos com as crianças de acordo com as necessidades de cada uma, lembrando que, dependendo da necessidade de cada um, tem aluno que pode dar mais, outros podem dar menos, respeitar isso é importante e não excluir, né? Então, eu tive uma experiência de que um deles, os dois, mas um deles queria muito ser ajudante, né? E ele não podia se locomover na sala. O que eu fiz? Ele entregava o livro e o amigo distribuía. Então é uma forma de inclusão, né? Ele se sentia importante, ele se sentia parte, né? E durante as aulas, quando havia a possibilidade de comentar sobre o assunto, ele também comentava como todos os outros comentavam. E na maioria das vezes eles ficavam bem tranquilos, participavam de tudo, né? E eram queridos pelos colegas, muito queridos. Bom, o que eu notei em termos de inclusão na sua sala é que havia todo um funcionamento onde os alunos inclusos eles participavam de todas as atividades. Sim. E a impressão que me passava todas as vezes que eu estive lá é que eles não se destacavam, eles eram alunos como qualquer outro aluno. Exatamente. E como é que faz essa mágica? Não tem O que mágica. você diz para um professor que está numa sala com aluno incluso, o que ele pode fazer para facilitar essa inclusão? Primeiro, o professor tem que estar tranquilo. Ele tem que lidar com isso de uma forma tranquila. Primeiro, buscar informações, né, sobre a criança, entender como ela é, né, procurar um especialista, conversar, trocar informações e no dia a dia lidar naturalmente, né, da mesma forma que você lida com qualquer criança. E você vai ver que
aquilo que você achou que era difícil, que você não conseguiria, é mais fácil do que você imagina. Eu queria que você deixasse agora, Ana, a gente sabe que de tempos em tempos reciclam os professores, entram pessoas novas. E com o seu tempo de experiência e com a qualidade da sua experiência, eu queria que você deixasse 5 dicas para um professor que está entrando esse ano. O que você poderia dizer para ele? Professor que vai começar em 2020. 5 coisas que você gostaria que alguém tivesse te contado. Ok. Estabelecer uma rotina de trabalho, afetividade, ser afetivo com seus alunos. Você não sabe o que ele está vivendo, o que ele está passando. Então, olhe para ele como um ser humano. Acolha, né? Acolha os pais, porque o trabalho é compartilhado, você não está ali sozinho. E se você tiver a família com você é mais fácil. Seja um companheiro dos seus amigos, professores, colegas professores, porque a troca de experiência ela é fundamental. E estude muito. Nossa, Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Spátio Infinito. Obrigada. E esse é o presente de Natal que o Spátio Infinito tem para todo mundo que gosta de educação e principalmente da educação especial. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal. E até o próximo vídeo.